Nos vídeos anteriores, nós vimos que as técnicas, né, da krigagem simples e da krigagem ordinária, elas podem ser utilizadas para nós podermos estimar o valor de uma certa variável regionalizada, né, em um determinado ponto, que a gente chamou de x0. Então, nós utilizamos os valores dos pontos medidos sobre um grid para estimar no determinado ponto x0 o valor da variável z, em apenas um único ponto. É lógico que, na realidade, nós podemos mover esse ponto, né, calcular, na realidade, muitos pontos, ou cobrir completamente a região que a gente está aqui pretendendo saber o valor da variável z, com muitos pontos, né? Mas, na realidade, o que a gente está tentando fazer é sempre estimar o valor dessa variável naquele ponto que a gente denomina de ponto x0. No caso, por exemplo, aqui da krigagem ordinária, nós vimos que essa operação ela emprega aqui uma certa matriz quadrada que vai envolver basicamente a covariância entre cada valor medido da variável, né, z, num determinado ponto, com ele próprio, no caso aqui da diagonal principal, né, dessa matriz, e também essa covariância da variável z, medida num determinado ponto, com um outro ponto, né? Como a gente vê aqui nos outros elementos da matriz que não estão aqui nessa diagonal principal. Nós vimos que nessa matriz coluna aqui estão os valores a serem determinados aí dos coeficientes de krigagem e também do multiplicador de Lagrange, no caso aqui da krigagem ordinária. E essa matriz coluna aqui, né, da direita, ela vai representar basicamente aqui a covariância entre os valores medidos aí da variável z em cada ponto do grid, né, cada ponto onde essa variável foi medida, e o ponto onde eu estou querendo estimar, né? Ou seja, aqui tem o c de x1, x0, o c de x2, x0, até o c de xn, x0, né? Ou seja, os valores medidos dessa variável sobre o grid e o valor que eu quero estimar, né, no ponto x0 aqui. Tanto aqui no caso da krigagem simples quanto na krigagem ordinária dá para fazer isso. Só que geralmente existem vários casos, principalmente em mineração, onde nós queremos estimar essa variável z ou dentro de uma certa área, quando a gente está em 2D, né, numa certa área, ou em 3D, num certo bloco, né? A gente está querendo fazer, digamos, o que a gente chama de cubagem, ou seja, a gente quer saber o valor médio da variável z dentro de uma certa região. Essa técnica é o que a gente chama de krigagem por blocos, ou krigagem de bloco. A ideia básica é fazermos aqui, não a estimativa num determinado ponto, mas numa pequena área, um pequeno volume delimitado por pontos que estariam nos vértices dessa região. Uma região assim, ó. Imagina que eu tenho aqui um quadradinho, formado por esses pontos aqui, ó. Né? Estou imaginando aqui 4 pontinhos, formando aqui um quadrado. Um quadradinho aqui, nessa região. Então, na realidade, o que eu quero fazer é calcular um valor médio dessa variável z aqui nessa região delimitada por esses pontos. Então, agora, isso que aparece aqui nessa matriz à direita não vai poder mais ser calculado dessa forma. A gente vai fazer, na realidade, no caso aqui, se eu tenho 4 pontos delimitando essa pequena área quadradinha aqui, eu teria, então, 4 matrizes colunas aqui, né? Onde, por exemplo, esse ponto aqui, ele está ligado, né, ao ponto x1, z de x1, z de x2, o z de x3 e o z de x4. E eu teria a mesma coisa para cada ponto desse do grid. Estou imaginando aqui só 4 pontos, hein, pessoal, para ficar mais simples aqui a explicação. Então eu teria essa ligação aqui possível, essa aqui e essa aqui, ó. A mesma coisa para esse ponto, né? Ele poderia estar ligado aqui, aqui, aqui e aqui, como eu já fiz esse desenho, né? Ou seja, para cada ponto do grid, desse quadradinho, né? Para cada ponto desse quadradinho, eu teria essas possíveis ligações aqui, né? Tentando fazer um desenho aqui
que seja uma representação mais simples, mas que seja viável mostrar aqui, né? Bom, mais ou menos isso. Aqui assim, ó. Ou seja, eu teria a covariância desse ponto com esse, com esse, com esse e com esse. Né? Esse ponto, a covariância dele com esse aqui, a covariância dele com esse, a covariância desse com esse e com esse. E a mesma coisa com esse aqui, né? Covariância com esse, com esse, com esse e com esse. Então, o que nós vamos tentar fazer é o seguinte, né? É a krigagem de bloco. A krigagem do bloco, né? Ela permite estimarmos a média da variável z, né? Da variável z dentro de um determinado, né? Volume, né? Isso aqui em 3D, né? Determinado volume em 3D, ou área, né? Área se for em 2D. Levando em consideração pontos, né? Pontos localizados nos vértices, né? Os vértices destas regiões, né? Então, do ponto de vista prático, o que vai ser feito aqui de modificação na técnica que a gente já tinha explicado anteriormente? Vem a ser feita aqui, na realidade, é uma média, né? Em 2D, supondo quatro vértices, né? Vértices de uma área quadrada, por exemplo, né? Temos aqui um ponto que eu vou chamar de x01, x02, x03 e o meu x04, né? Então eu tenho aqui uma regiãozinha aqui, né? É lógico que a gente tem que ver esses vetores aí na realidade mesmo, né? Para poder saber a posição e calcularmos essas distâncias aí, né? Então nós estamos querendo calcular a variável aqui dentro, ó. Uma certa regiãozinha aqui, delimitada por esses valores aqui, né? Essa áreazinha que eu estou achurando aqui, ó. Para cada ponto do grid onde eu medi a variável z, eu vou poder calcular a covariância entre esse ponto do grid, né, e o ponto x01. Então eu vou ter um C, né, de x1, x01, C de x2, x01, C de x3, x01, até pontinho, 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 até o C de xn, x01. Né? Eu vou ter uma covariância de cada ponto do grid e o ponto x01. Depois eu vou ter um C, né, de x1, x02, C de x2, x02, C de x3, x02, até pontinho, 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 C de xn, x02. Mesma coisa para o x03, né?
e depois para o x04. Então eu vou depois calcular o quê? Uma matriz, né, uma matriz média, né, uma matriz coluna, é como se fosse um vetor médio, né, que eu vou somar todos aqueles, né, todas aquelas matrizes e dividir pelo número de pontos. Então aqui, ó, determinando a matriz coluna média, nós temos o seguinte: 1/4 dessa conta aqui, ó. Vou abrir um colchete grande e vou fazer essa operação aí, ó. C de x1, opa, menos, né? C de x1, x01, C de x2, x01, C de xn, x01, 1. Eu vou pegar essa matriz aqui, vou somar com a outra matriz que eu falei anteriormente aí, né? Aquela outra matrizinha que é a C de x1, x02, C de x2, x02, pontinho, 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 C de xn, x02, 1. Então tem essa matriz aqui. E somo com a outra, que é a C de x1, x03, C de x2, x03, pontinho, 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 C de xn, x03, 1. E por último aqui, essa matriz aqui, ó. C de x1, x04, C de x2, x04, pontinho, 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 C de xn, x04, 1. Vou somar essas quatro matrizes. O resultado dessa operação vai dar uma matriz coluna, que seria assim, né? Igual 1/4 dessa quantidade aqui. C de x1 menos x01 mais o C de x1 menos o x02 mais o C de x1 menos o x03 mais o C de x1 menos o x04, né? Isso aqui, essa soma aqui seria o primeiro número aqui dessa primeira linha dessa matriz. Depois aqui, né, ficaria o C de x2, x01 mais o C de x2, x02 mais o C de x2, x03 e mais o C de x2 menos o x04 aqui, né? E isso aqui, ó, pontinho, 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 até chegar aqui no C do xn, x01 mais o C do xn, x02 mais o C do xn menos o x03 mais o C do xn, x04. E aqui embaixo ia ficar o quê? 4. Bom, uma vez que eu calculo essa matriz coluna, que é a média daquelas matrizes lá calculadas para cada vértice da minha área ou do meu volume, lá onde eu quero calcular a crigagem de bloco, eu vou pegar essa matriz resultante aqui, essa matriz média, e vou fazer a operação, né? Possibilidade nesse tipo de crigagem, né, de bloco, ao invés de a gente fazer uma crigagem dentro de um bloco, de uma área só,
num quadrado só, como esse que a gente acabou de dar esse exemplo aqui, a possibilidade de agruparmos várias sub-áreas menores, né? Como se fossem vários quadradinhos, desse que a gente acabou de mostrar o exemplo aqui, né? Lateralmente. Então, nesse caso, o que costuma ser feito é o seguinte, é não considerar esses pontos que a gente considerou como sendo o vértice dos quadradinhos, né, os vértices das áreas, mas sim o centro de um subbloco, né? Então, a possibilidade seria essa, ou seja, para cobrir uma grande área com vários quadradinhos desse, usando krigagem de bloco, seria considerado, então, né, isso aqui um subbloco, esse ponto que a gente usou para calcular essa primeira matriz coluna aqui, seria o centro de um quadradinho que é um subbloco, aqui também, né, o centro de um outro subbloco aqui também. E aí o que seria feito é agrupar então esse quadrado maior, que é o conjunto desses 4 subblocos aqui, lateralmente. Então vou mostrar aqui, né, como é que seria o desenho, nesse caso, que é o mais usual, né? Quando a gente vai somar então subblocos usando aí a krigagem de bloco. Então nesse caso que eu estou falando é o seguinte, seria um pouco diferente daquele desenho que eu tinha feito anteriormente. Nesse caso, eu considero então aqui 4 subblocos, né? Esse aqui, esse e esse. E os pontos agora eles não são os vértices dessa região aqui onde eu vou considerar o cálculo da krigagem de bloco. E sim, né, essa região toda aqui. E aí o que eu posso fazer? Eu posso agrupar lateralmente, né? Eu poderia agrupar lateralmente mais quadrados desse, como eu estou dizendo aqui, ó. Seria uma coisa assim. Imagina que eu pudesse fazer uma coisa assim, ó. Lateralmente, eu poderia agrupar mais pontos aqui assim, né? Em cima, embaixo, eu poderia ir agrupando. Então a ideia da krigagem de blocos, ela é bem interessante para vários tipos de aplicação, principalmente em mineração, né? No que se trata de estudo de teores, né? Fazer a cubagem de uma certa mina e, por exemplo, no caso a variável poderia ser o teor de um certo elemento que está sendo explorado, né? E a gente poderia, né, não só usar uma unidade só, um cubo grande ou uma área grande, mas várias pequenininhas, né? Considerando então aqui o centro de cada sub-área, o ponto onde eu vou fazer o cálculo daquelas matrizes lá. É isso aí, pessoal. Até a próxima, hein?